ela é secretária de comunicação do Superior Tribunal de Justiça, tem ampla experiência, né, com comunicação institucional e também com imprensa, então não tinha uma pessoa melhor para vir aqui conversar com a gente sobre esse tema. Só lembrando que essa live faz parte do projeto do TRE da Bahia, a mídia e as eleições. Ele acontece a cada 2 anos, sempre em ano eleitoral, e tem por objetivo fortalecer ainda mais a relação da justiça eleitoral com a imprensa baiana. Temos 417 municípios aqui na Bahia, então cada região conversa com os seus cidadãos, né, de uma forma diferente. Então, entender como isso funciona é muito importante para a gente. Por conta da pandemia, como o Ju falou, a edição desse projeto acontece online. Então, é um prazer ter vocês aqui comigo, com a gente, na verdade. Espero que vocês gostem, mandem perguntas e a gente tem muita coisa boa para poder falar. Ju, antes da gente falar de comunicação institucional, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o seu dia a dia como secretária de comunicação. Tem gente que pensa que o trabalho como secretário de comunicação começa quando você recebe o clipe, né? Mas eu me lembro que quando a assessora, produtor de comunicação, ligava para o celular corporativo 5h30, 6 horas da manhã, antes do primeiro jornal ir ao ar. Conta um pouco para a gente como é sua rotina como secretária de comunicação e o que mudou desde que a pandemia começou. Olha, Dani, primeiro, obrigada pelo convite, agradecer. Estava de malas prontas para ir para a Bahia, para essa Bahia, essa terra linda que eu adoro, e a pandemia pegou a gente cheio. Mas a gente dá um jeito e usa a tecnologia a nosso favor. Bom, eu, como secretária de comunicação, o que eu posso dizer é que a gente não para, né? A gente está online o tempo inteiro. É o telefone ligado 24 horas, 7 dias por semana. A função da chefia da comunicação, seja a nomenclatura, seja ela secretária de comunicação, assessor de comunicação, chefe da assessoria, qual for a nomenclatura, essa função é o elo entre o porta-voz da instituição, entre a alta administração da instituição e a sua equipe, que vai trabalhar junto e ser também, né, a ponte com a imprensa, com os veículos de comunicação, né? Então, eu estou sempre ali, estou sempre entre a administração, o porta-voz, no meu caso, o presidente do Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, e a minha equipe e os nossos colegas jornalistas, né, que nos ligam, nos mandam no WhatsApp o tempo inteiro pedindo informação para checar informação. Então, a minha rotina é de muito trabalho, é de estar sempre muito bem informada, é de estar em contato com essas pontas o tempo inteiro, é atendendo demanda o tempo inteiro, sexta-feira para todo mundo, 5 horas da tarde, aquela hora do... acabando o expediente, vamos, né, tomar um chopp. Não, para mim é quando o negócio esquenta, porque as redações estão preparando as edições para o final de semana. Então, é quando começa a correr atrás de notícia e aí começa a ligar. Então, eu vivo essa rotina já há pelo menos 7 anos, indo para 8. De um tribunal, já passei por alguns tribunais. E tem uma equipe muito grande, né, no tribunal. A minha sorte é que eu tenho uma equipe grande, que é uma questão que eu preciso administrar, mas eu também tenho pessoas Quantas muito... pessoas, Ju? Quantas pessoas você tem hoje na sua equipe? Muito cuidado com esse número, porque a gente tem que contextualizar com a dimensão, né, do órgão. O Superior Tribunal de Justiça é o maior tribunal do país. Né? O tribunal que, na verdade, é o tribunal que decide a vida do cidadão brasileiro quando ele precisa de uma decisão da justiça. Né? É onde as decisões que vão impactar a vida do cidadão realmente são tomadas, em todas as áreas do direito. Então, ele é muito grande. Então, eu tenho na comunicação, na Secretaria de Comunicação da STJ, são 3 coordenadorias. A coordenadoria de imprensa, a coordenadoria de rádio e TV e a coordenadoria de multimeios, que são redes sociais e produção gráfica. Entre servidores e colaboradores, tem aí por volta de umas 130 pessoas. Nossa, é muita gente. É É muita. muita gente. E as chefias de comunicação não lidam só com a informação.
nós temos que lidar também com a gestão, com a burocracia, com contratos. A gente tem que fazer uma boa gestão pública também, né? Então, a gente tem todos esses desafios aí, né? Muita gente. Já que você falou de desafio, nós que somos jornalistas não aprendemos sobre gestão na faculdade. Não. Não tem uma matéria que fale sobre gestão, sobre administração. Você aprende se você quiser se especializar, se aprofundar no tema, se tornar um gestor de comunicação. Quais foram os caminhos que você percorreu para poder adquirir essa habilidade? Olha, minha mãe fala assim que eu tenho uma qualidade e um defeito que tem o mesmo nome, chama coragem. Eu sou meio doida, né? Então, quando eu me formei em jornalismo em 2000, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa era vista como era a margem da comunicação, do jornalismo. Hoje é um grande filão. Hoje tem especialização na área. Então, quando eu me formei em 2000, eu fui ser repórter. 13 anos de repórter. Eu devo tudo isso, toda a minha experiência profissional hoje a essa vivência, a de ter enfrentado a notícia, de ter feito portaria, de ter vivido esse dia a dia do hard news mesmo. Mas chegou a um certo ponto que eu senti necessidade de fazer assessoria de comunicação. Eu sempre fazia como freelancer ali, no segundo emprego e tal. E aí eu montei uma empresa em 2009. Então eu aprendi assim, Dani, na cara e na coragem. Aí eu fui procurar Sebrae para fazer curso, estudar na internet, errando. Contratei pessoas, colegas para trabalharem comigo. Aí eu aprendi a administrar, depois eu migrei para assessoria de comunicação institucional dos tribunais. Então, aprendi na marra, prestando muita atenção de como os colegas fazem quando você chega na instituição, lendo muito. E eu acho que a dica principal, que se alguém precisar, que foi enveredar nesse caminho, somente da gestão institucional, da administração pública, é ter a consciência de que tem que ter muita responsabilidade com o que está na sua mão. Você pode não saber nada, ninguém é obrigado a nascer sabendo. Mas a responsabilidade com a coisa pública te exige conhecimento. Então, tem que ir atrás do conhecimento e saber que tudo que você coloca, a sua digital, o seu dedo, vai ficar ali. E você deve satisfação à população por isso, ao cidadão. Então, não precisa ter medo, mas precisa ter respeito e responsabilidade. Que bom você trazer isso para a gente, Ju. Tem muita gente que está formando em jornalismo, está assistindo a live e não enxerga ainda na assessoria de comunicação a oportunidade de emprego e de negócio, né? As grandes empresas, as grandes marcas hoje contam com consultores de comunicação para poder criar um colchão reputacional para suas marcas, para suas empresas. E a gente acaba disputando um espaço com o pessoal de relações públicas, né? Porque acaba que esse trabalho é mais voltado para quem formou, quem fez relações públicas. A gente foi entrando e conquistando espaço aos pouquinhos, como diz os mineiros, né? Comendo pelas beiradas. Ah, tipo eu, que sou uma boa mineira também. Eu sou mineira, Dani. Então, assim, mas Está é verdade. explicado. Mas eu acho que o jornalista tem uma característica que nós temos que ser muito bons em improvisação, não no sentido pejorativo de coisas improvisadas, em se adaptar ao inesperado, ao novo. A notícia não avisa que está vindo, né? Todo mundo que faz jornalismo tem que aprender que a notícia não para. Tem Jornal Nacional, tem telejornal na hora no dia do Natal, tá todo mundo preparando a ceia e tem uma equipe fazendo. E se não tem um telejornal naquele dia, fala, opa, aconteceu alguma coisa? Mas todo mundo espera a notícia. Tem que ter a notícia. Mas a notícia não avisa. Então, nós fomos talhados, a lidar com o poder, a lidar com o inesperado e ter bons resultados. Você tem que saber lidar com aquilo. Então, quando a gente vem para o outro lado, a gente tem que mesclar as duas coisas, que é o RP e o jornalismo, a comunicação. Eu acho que o jornalista chega com um pouco mais de jogo de cintura, ele não se apavora, ele não entra em pânico. Ah, não sei fazer, calma, peraí, a gente vai descobrir. Eu vivi isso 13 anos, eu tive que descobrir todos os dias como fazer aquilo que chegava novo para mim. Então, eu acho que essa é uma característica. Quem está na faculdade, agora, essa nova geração de comunicadores, vai pegar um cenário totalmente diferente, né, Dani? Sim, Pelo menos o meu, certeza. eu tenho
fazer 20 de dezembro, 20 anos de formada. Então, assim, é uma geração completamente diferente. A geração de que a comunicação não é mais aquela tradicional, que o repórter vai lá, entrevista, escreve a matéria e outro dia sai publicado. Nem mais, né? Isso já é da época dos Tá dinossauros. obsoleto já, tá Totalmente. obsoleto. Hoje, assim, não é que vai lá, entrevista e volta e passa um highlight para o jornal e entra numa notícia de última hora e entra na versão online. Não. A comunicação hoje é completamente integrada. Então, fazer assessoria de comunicação hoje é fazer bem feito é um dos pilares para ter uma comunicação boa, um jornalismo bom do outro lado. Se não tem bons comunicadores em assessorias de comunicação, se não tem boas informações chegando na ponta, que é o nosso telespectador, que é o nosso leitor, espectador, não tem. Então, fazer assessoria de comunicação institucional, eu tenho um orgulho, eu acho que é um filão de mercado que os jovens, talvez eles não tenham tanto preconceito, tanto receio, mas uns anos para trás tinham sim. Muito um olhar meio negativo, né, para assessoria de comunicação, para trabalhar essa de comunicação. Não existe mais. E se trabalha muito. E a responsabilidade é muito grande, porque muitos colegas, a matéria-prima dos colegas é a informação que a gente passa. Então, se a gente não passar bem essa informação, não se comunicar bem com o colega jornalista, nós estamos criando ruído da fonte até a ponte, né? É uma construção diária de inteligência, intelectualidade e persistência também para conseguir os substratos que a imprensa precisa, né? Como você falou, a matéria-prima do jornalista é, na maioria das vezes, as informações que são passadas pelas assessorias de imprensa. Como é que a gente faz, já que a gente está entrando nesse tema comunicação institucional, relacionamento institucional com a imprensa, que é o tema da nossa live, é uma categoria que está dentro de uma macrocategoria chamada comunicação institucional. Como é que a gente faz para ter uma comunicação bem estruturada? Eu pergunto isso para você porque você tem 33 clientes, né? São 33 ministros, mais uma equipe gigantesca, desculpa. Como é que faz para poder, como a gente fala aqui na Bahia, organizar esse baba e ter uma comunicação estruturada? Olha, eu vou voltar a dizer que eu tenho muita sorte. Cheguei na STJ e encontrei uma equipe muito qualificada, muito organizada e muito comprometida. Então, para mim, eu acho que o mais importante é ter a liderança dessa equipe com transparência, com clareza, com orientações claras e ter um contato direto com a administração do órgão, da instituição, né? E um contato franco, direto. Sem essas duas características, você não consegue fazer. O assessor de comunicação, que não tem acesso direto ao porta-voz, ao líder da instituição, vai ter ruído aí nessa estratégia, nesse plano de comunicação. A organização é você criar, existe a comunicação interna, aliás, a comunicação interna, Dani, você sabe, você é especialista nisso também, é cada dia mais Sou forte. apaixonada. Não é? A comunicação interna não é mais um mural. Todo mundo fala, comunicação interna é um muralzinho que tem ali perto do elevador, você coloca as noticiazinhas ali, vende esse carro, plano de saúde. Não, a comunicação interna hoje é essencial para você ter uma comunicação institucional forte. E eu tenho uma coisa comigo, não acredito. É gente, né, Ju? É gente. A gente precisa enxergar as pessoas. As grandes crises que eu já gerenciei foram causadas por pessoas. Então, se a gente não enxerga as pessoas, fica difícil a gente ter uma comunicação interna pura. Claro, e outra, eu tenho um lema comigo que é o seguinte, que eu levo para todo lugar que eu vou trabalhar. Se meu público interno, se meu público dentro da instituição não acredita naquela verdade, não compra aquela, não veste a camisa, eu não consigo convencer lá fora. Porque eu tenho todos eles como meus comunicadores, meus parceiros nessa comunicação, ainda mais em tempos de internet, rede social, né? Sim. Eles são replicadores também do que eu quero. Não é só o jornalista, não é só o veículo de comunicação. Então, o meu público interno tem que estar bem informado.
E sobre tudo, sobre as decisões também, não é só sobre questões administrativas e de servidor, de funcionalismo, não. Um exemplo que eu vou te dar. Início da pandemia. 17 de março, essa é a primeira resolução do tribunal orientando o trabalho remoto. Nós temos 5 mil entre servidores e colaboradores todos os dias no tribunal. 5 mil pessoas. Qual é a ferramenta que a administração usou para chegar em 24 horas em todo mundo? A comunicação interna. Então, a gente teve que usar todos os canais em uma tarde para informar essas pessoas. Pela comunicação, pela intranet, por grupos de WhatsApp que os servidores se organizam, a gente conhece e mandava para eles. Material de áudio e vídeo, portal, tudo. A gente fez tudo isso. No dia 18 de março, veio, dia 17 era assim, o máximo possível. Dia 18 era todo mundo. E a Secretaria de Comunicação, eu tenho muito orgulho disso, foi a primeira área do tribunal que entrou 100% trabalho remoto em 24 horas. A gente se organizou e começou a funcionar. E a comunicação era essencial, né? Continua sendo essencial nessa pandemia, Sim, né? E sempre sim, foi, aliás. Só agora tem sim. uma luz em cima da gente, né? Sem Que comunicação, bom. né? Sem É. comunicação, a gente não consegue organizar as estratégias de ação em momento de crise. E aí, eu acho que a comunicação interna é essencial. O que a gente fez? A gente começou a comunicar com essas pessoas, primeiro sobre as decisões da administração. Na sequência, a gente já criou uma linha de comunicação sobre os riscos da pandemia, os cuidados. Todos os dias a gente manda informação para os nossos servidores e colaboradores, por e-mail, por WhatsApp, no nosso portal, na Cetranet. Se eu tenho esse público bem informado e sabendo de tudo, de toda a verdade que a gente quer passar, fica fácil a gente conversar com o público externo. Né? Então, essa é uma área da comunicação institucional, a comunicação interna é muito forte, o diálogo com a administração, com a alta administração da instituição, seja ela pública ou privada, e a ponta, né? Também tem que ter uma boa estrutura, bons profissionais lidando de frente, uma conversa franca com os veículos de comunicação. Você falou sobre a necessidade de estar perto dos dirigentes para que a comunicação seja bem estruturada e aconteça. A gente entende que é necessário técnica para isso, né? Você precisa de técnica. Mas na minha avaliação, eu acho que a gente precisa mais que técnica. Precisa de um pouco de sensibilidade, precisa entender um pouco o outro. Como foi que você construiu esse caminho para poder estar mais perto e fazer? Porque, antes de qualquer coisa, trabalho de assessor de comunicação com dirigente de qualquer que seja a empresa é um trabalho de confiança, né? A pessoa precisa confiar. O dirigente precisa confiar no assessor e o assessor precisa confiar muito no direcionamento que ele vai dar para o seu cliente. Como foi que você construiu esse caminho, Ju? Olha, eu não sabia como eu ia construir, não, tá, Dani? Eu fui fazendo. O carro foi andando e a gente foi trocando a roda. Mas eu acredito que tem perfis de profissionais, né? O dirigente procura um perfil que combina com ele. Eu tenho um perfil, meu perfil é institucional e é de franqueza, eu sou franca. A conversa tem que ser franca. Então, quando eu começo a trabalhar com o dirigente, eu proponho esse diálogo, eu proponho essa conversa sempre. E tento sensibilizá-lo de que a comunicação é um tripé importante naquela instituição, esse contato de confiança é importantíssimo, e é a construção da lealdade. A gente precisa ter esse sentimento de lealdade, né, entre os dois, né? E eu tenho conseguido construir isso. Eu acredito que por meio da franqueza, do papo reto, direto e honesto, né? E sendo muito leal e honesta com as informações que eu recebo, com as orientações que eu recebo. Então, eu acho que eu tenho tido sucesso nesse caminho. Que bom você falar isso. A gente se prende muito à técnica, mas tem outras características que vão amarrando, né, os processos que são tão importantes quanto você ser técnico no dia a dia. Verdade. Já que a gente deu esse cenário sobre comunicação institucional, sobre comunicação interna, vamos falar de relacionamento institucional com a imprensa, né? Que nada tem a ver com o posicionamento dos dirigentes
sobre uma empresa. Como é que descola essa imagem? A empresa tem um posicionamento, esse é o posicionamento da empresa, da organização, do STJ. Outra coisa é o posicionamento do presidente do STJ. Como é que a gente descola a imagem do dirigente, do posicionamento da empresa? Olha, Dani, isso é uma equação não muito simples, né? Não é 100% das vezes e das situações que a gente consegue, com êxito, exercer isso. Eu acho que a gente precisa... É que eu vou voltar. O profissional tem perfis, meu perfil é institucional. Então, eu acho que o porta-voz da instituição, ele fala pela instituição. Então, quando se constrói uma notícia, uma informação para ser divulgada, é em nome da... Agora, não sei se a sua pergunta tem a ver com fatos que ocorram, declarações que ocorram paralelo a esse trabalho e que possa contaminar a Sim, imagem, é isso? sim, sim. Quando a informação não passa pelo assessor, sai direto do porta-voz para a imprensa. Nesse momento é o momento que a gente morre, né? É o momento assim que o corpo fica cheio de urticária. A de crise que a gente vive diariamente, né? Dá uma coceira, É, minutos de querer você rasgar é, um livro, mas depois você respira e fala, chega, vamos lá, vamos sim, resolver, né? é. Eu acho que primeiro que a gente tem que respeitar também que o espaço daquele porta-voz. O porta-voz, ele, por mais que a gente oriente, que a gente faça treine, que a gente converse diariamente, que explique que existe uma estratégia para se comunicar. Ele acaba que muitas vezes ele fala direto. Deixar claro para os jornalistas, para o veículo, falar, olha, essa é a opinião dele. A opinião dele. Ele não falou com você isso? Essa é a opinião dele. Ah, mas como que o tribunal vê isso? Eu tenho que voltar para o meu dirigente e falar, e agora? Vamos lá. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem institucional que a gente vai passar? Né? Quando acontece isso, Dani, a gente tem que gerenciar uma crise. É apagar um incêndio. Né? E aí, eu acho que a única estratégia que resolve nesse momento é a transparência. A transparência no diálogo com o jornalista, com o repórter, com os veículos. É o nosso próximo ponto. Não Inclusive, é? pode ficar à vontade. Eu ia falar com você sobre transparência. Como manter uma comunicação transparente, né? Ah, mas... Sem perder de vista os interesses estratégicos da organização porque nem sempre, quando um porta-voz ele dá uma exclusiva, a gente costuma brincar dizendo que assessor de imprensa não é amigo de jornalista, né? Se você é assessor de imprensa e namora com jornalista, cuidado, tem que É ficar verdade. reticente. Nada, tudo tem que ser medido e ponderado, né? Se você tem um porta-voz que confia na imprensa e vai lá, fala para a imprensa uma informação que é estratégica, aquilo cria uma dimensão muito grande. Depois a assessoria tem que apagar aquele incêndio. Como é que você faz para depois daquilo ali ter uma relação transparente, né, tanto com a imprensa quanto com o seu cliente, com o seu assessorado, e sem perder de vista os interesses, né? Porque somos aqui os guardiões da reputação da empresa, da organização. Olha, Dani, no judiciário tem aquela máxima, né? Cada caso é um caso. Então, Uhum. cada crise tem as suas características, né? Cada situação dessa tem suas características. Mas eu acredito muito no diálogo franco, em todos os lados. Então, se isso acontece, eu vou no repórter. Vem cá, como é que foi? O que ele disse? Você tem a gravação? Você gravou essa conversa? Você me passa? Primeira coisa eu quero saber, eu quero ter na íntegra. Né? Nossos colegas, eu sempre parto que eles têm boa fé, que eles estão agindo, né? Mas que não distorceram nada, não tiraram do contexto. O seu problema não é o repórter que conseguiu a exclusiva sem passar pela comunicação, pela assessoria. São os outros colegas que falam, poxa, todo mundo atrás dessa informação e você passou para... Não, gente, eu não passei. Eu não passei. O colega X chegou até a fonte direto. Tem coisas que é imponderável, que eu não tenho controle. Então, eu abro o jogo para eles. Olha, passou,
essa informação está correta, ou a gente está trabalhando uma nota, me dá uns minutos, espera aí que vai sair uma nota, e aí você tem que equalizar a informação. Sabe? Se saiu para um, a gente tem que confirmar, é isso mesmo? Tá certo? Então vamos fazer uma nota, ou não, peraí, não foi bem isso, vamos explicar esse ponto de vista melhor. E solta uma nota, e informa os nossos colegas, os outros, né, que ficaram. Tem muito disso, né, Dani? Poxa, você passou para fulano, a gente já traz essa informação um tempão. Isso é o pior dos mundos, eu detesto isso. Acontece o ressentimento. As pessoas ficam ressentidas, sim, Sim. e ficam ressentidas. E você tem que construir e reconstruir aquela ponte, né, naquele diálogo. Mas eu acho que a transparência se constrói assim. E admitir. A gente tem que esconder que a assessoria. Eu não tenho problema nenhum em dizer assim, olha, não passou por mim, não. Parece que a gente fique ali, né? Poxa vida, eu teria trabalhado essa informação se ele tivesse falado comigo, eu Forma teria, mais estratégica. né? Teria pegado, Falado melhor. né? Trabalhado, conversado antes. Ok, não, olha, não passou por mim, mas espera aí que a gente vai. Eu vou levantar as informações e equalizar e tornar a informação depois no mesmo nível para todos os veículos, para toda a mídia que precisa daquela informação. Ju, eu não sei como funciona em Brasília, mas aqui em Salvador, principalmente, é muito comum a imprensa personificar. Tem um portal aqui que é super relevante na região, de colunismo social. Chama-se Alô, Alô Bahia. E as pessoas não chamam de Alô, Alô Bahia, chamam o portal de Rafael Freitas. A editora-chefe do Correio, do jornal Correio, que é um dos jornais, um dos impressos mais relevantes aqui da capital baiana, as pessoas não chamam Linda Bezerra, chamam Linda do Correio. Bucão do TRE não chamam Felisberto Bucão, assessor de imprensa de comunicação, é Bucão do TRE. Como é para você? Como que você faz para poder... Eu não sei, eu primeiro queria que você falasse como desse um cenário da imprensa, né, em Brasília, e falasse como é que você faz para poder construir relacionamento com a imprensa, se é através de visita às redações, se é através de roadshow, se é através de coletiva de imprensa. Como a gente não tem setorista, né? Setorista no Brasil é uma coisa muito difícil, a gente sabe que as redações estão juniorizadas, a gente sabe que cada vez mais a quantidade de jornalistas na redação entendendo sobre um determinado assunto é pequena, exceto nos grandes jornais, né, como Folha de São Paulo, Estadão, Valor, os mais direcionados. Como é que você faz, né, para ter aquele e-mail forte, aquele e-mail atualizado, saber com quem você quer conversar? Dani, são cenários muito diferentes. Eu, quando tenho a sorte, né, de trabalhar em tribunais superiores, que tem interface com os regionais. Então, eu acho que já fui em quase todos os regionais eleitorais, quase todos os regionais de trabalho, quando eu passei pelo TST, agora todos os TRFs, quase todas as regiões. Então, eu conheço um pouco, com um pouco de detalhe, da realidade que é fazer comunicação institucional regional, fazer no estado, na região. É bem diferente da comunicação institucional que faz aqui em Brasília do ponto de vista das instituições federais. É bem diferente. Eu não preciso fazer muito esforço para buscar um jornalista. Eles têm muita sede de interesse, de vontade, de informação, tem muito interesse no que a gente produz. Então, eu não tenho problema de convocar coletivo, falar, será que vem, será que não vem? Vem todo mundo. Então, eu tenho que pensar, vale a pena uma coletiva, né? Eu tenho informação suficiente porque vem. A imprensa se interessa pelos assuntos. Como que eu faço esse relacionamento? Dani, os jornalistas assumem as redações aqui em Brasília. Acabei de entrar num veículo tal, me liga. Juliana, posso ir te conhecer? Quero me apresentar. Eles vêm para conhecer. Que bom. É um movimento diferente. Legal. Aqui o movimento é contrário. Eu conheço. Que é uma característica do ambiente menor, né? Assim, do universo menor. É natural. Que tem benefícios. O acesso fica mais fácil também. Depois você constrói a ponte com os jornalistas, você tem uma conversa muito mais fácil, mais rápida, mais ágil. Aqui, na hora de eu conversar com um colega de um veículo, que partir da minha iniciativa, eu tenho que saber muito bem o que eu vou falar,
né? Que efeito isso vai ter, né? Qual é o meu objetivo com essa conversa? Mas então são dinâmicas bem diferentes. São dinâmicas bem diferentes. Mas você falou, fulana do jornal, também tem aqui. Também tem aqui. A gente também chama o nosso coleguinha lá do fulano do Estadão. Também tem. Então é uma coisa bem comum, né? É Não assim, muda, é não assim. muda. Que massa isso. No ano passado, o ministro e atual presidente do STF, Dias Toffoli, fez uma provocação no encontro de comunicação que vocês tiveram. Eu não estava lá, mas eu soube que essa provocação foi feita. Fontes me disseram que essa provocação foi feita no sentido de fazer com que o Poder Judiciário tivesse mais proatividade na sua comunicação e efetividade nas mensagens, porque na maioria das vezes a decisão sai, né, do Poder Judiciário, vai para outra esfera da Justiça que vai aplicar aquela decisão e os louros ficam para quem está aplicando a decisão. O Poder Judiciário, que trabalhou, que correu atrás, né? O que é que você acha? Qual é a sua avaliação? Precisa mesmo? O que é que tem sido feito? Você considera que essa comunicação, que essa ação proativa já existe? Qual o seu posicionamento sobre isso? Olha, como você falou, eu estava lá, né? Foi um encontro organizado para quem está nos assistindo, para entender esse contexto. Foi o terceiro encontro nacional de comunicadores do Poder Judiciário. Foi organizado pelo CNJ em parceria com os tribunais superiores. Então, eu estava nesse evento e um pouco ligada à organização. Eu estava na hora da fala do presidente, que ele abriu o encontro, presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e eu ouvi essa provocação, esse pedido dele. Eu também presenciei ele fazendo o mesmo pedido antes a isso, em reuniões com presidentes de tribunais. Eu acompanhando o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, em reuniões com presidentes de tribunais regionais federais, eu presenciei o ministro Toffoli pedindo que o judiciário precisa se comunicar melhor, precisa se comunicar mais, para dar mais luz às suas ações, às suas iniciativas. Quando ele chegou no Congresso, no nosso encontro, ele passou a mesma mensagem para nós comunicadores. A questão nós do Judiciário, nós assessores de comunicação, fazemos a comunicação do Judiciário cada dia melhor. Eu acompanho desde 2000, na verdade, desde 2002, quando eu participei do começo da TV Justiça. Para cá, eu vejo um judiciário completamente diferente na forma de se comunicar. A Justiça ajudou muito nisso, né? Nós fazemos, todos os dias, a gente dribla um monte de obstáculos para fazer uma comunicação. Eu acho que o judiciário avançou muito na forma de se comunicar, até porque não dá para ficar para trás, né? Quando se fala em tecnologia, em redes sociais, em internet, o judiciário é um dos três poderes, né? O executivo está ali sempre implementando, né, as políticas, o legislativo também muito antenado, o judiciário precisa acompanhar esse movimento. Então, a gente não tem como fugir dessa evolução na comunicação. Então, eu acho que a comunicação do judiciário faz um bom trabalho, mas eu também acho que precisa melhorar. A questão a gente volta lá na questão do diálogo com os dirigentes. A questão nós comunicadores sabemos o que a gente precisa. Agora, e os magistrados, os dirigentes, os juízes, que não, como eu falei, ninguém é obrigado a saber de tudo. Eles estudaram direito, eles vivem o universo direito, né? Então, esse diálogo tem que ficar mais próximo, tem que ficar mais estreito, para nós que somos técnicos especializados na área, para a gente consiga sensibilizá-los de que, é preciso investir em pessoal, não é só investimento financeiro, não. Investir no profissional da comunicação, em capacitação, investir na confiança naquela área, tem que confiar no que o estrategista de comunicação sugere para a instituição. Mas o magistrado, isso também acontece no Só abrindo um parênteses, Ju, já que você está falando de confiança, é importante a gente destacar que nada vem da nossa cabeça assim, eu achei que aquilo ali pode ser, a partir de hoje, amarelo. Não.
Isso é feito com pesquisa, com diagnóstico, com planejamento. Com Você certeza. escuta uma, duas, três, 100 pessoas para poder entender qual é o melhor cenário que você pode apresentar para que a comunicação seja efetiva. Tem Isso. estratégia, né? Não é achômetro, não é, Não é né? porque As pô, pessoas eu penso assim e acabou. Não, existe uma técnica, existe uma estratégia, uma pesquisa, como você falou. E o que eu falo em confiança é da credibilidade àquela equipe, né? Eu acho que o judiciário, dos três poderes, é o que mais tem um perfil diferente. Os magistrados, eles falam no processo, né? Tem muito magistrado, né? Assim, há 100 anos, 200 anos, a vida inteira foi assim no Brasil. E é em outros países também. O trabalho do magistrado é ali, é estudar, decidir, imparcial ali. Aí chega a comunicação, que é algo aqui do lado. Né? E aí, peraí, mas eu tenho que falar aqui. Não, mas a gente tem que traduzir isso para cá. Mas não precisa. Então, é uma sensibilização que a gente tem que fazer, é uma conscientização dos magistrados, das novas gerações de juízes, de ministros, de que a comunicação cada vez mais está ao lado. Não é mais importante, mas está ao lado e é importante para o bom andamento do trabalho do magistrado também, da eficiência daquela decisão, né? A gente não quer interferir em decisão de magistrado, até porque ninguém aqui é juiz, né? têm. Quem sou eu, né? Mas a gente tem uma técnica de, sabe, olha, vamos divulgar, vamos tornar público. Não, mas eu não, pede para procurar no Polícia Federal, pede para procurar no Ministério Público. Mas está em segredo de justiça? Não. Então, vamos tornar público. A gente elimina ruído. Quando a gente sai na frente, a gente dá a versão transparente. É muito melhor do que depois a gente ficar corrigindo, né? Não, não é bem É, assim. Ah, não sei. Essa é a questão que eu acho que a gente precisa caminhar no judiciário. Acho que a gente está fazendo isso. Acho que aos poucos a gente está fazendo isso. Eu entendi o recado do ministro Toffoli e concordo com ele. O judiciário tem que se comunicar melhor. Já se faz muito. A gente tem que evoluir, né? Até porque os louros têm que ser nossos. A sim. decisão, quem manda prender não é a Polícia Federal, não é o Ministério Público, no exemplo, né, que você mencionou que o ministro Toffoli deu, é o Judiciário. Mas aí a gente tem cabeças, né? Cada magistrado tem a sua cabeça, tem a sua forma de ver as coisas. Então é uma construção ali caso a caso, ponto a ponto, de formiguinha, mas eu acho que a gente está vencendo com isso que a gente está fazendo agora, com esse diálogo, com colegas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que, opa, vou tentar. Tem muita gente que tem medo, né, de chegar na É. autoridade, falar com respeito, com educação, né, e com estudo, com estudar antes de ir lá apresentar um argumento, não vejo problema nenhum. O não a gente já tem, né, Dani? É O não, verdade. Tem que ter né? coragem, como você falou aí que sua mãe sempre disse, que menina corajosa. Acho que a gente já tem, eu acho que a gente precisa tentar, e todos nós tentamos no judiciário, as teorias de comunicação todas tentam, mas os magistrados precisam ser conscientizados de que é preciso investir em equipamento, em uma estrutura adequada de trabalho para comunicação, tecnologia. Por exemplo, Dani, eu, nessa pandemia, trabalhando em casa o tempo inteiro e o computador virou quase que o apêndice, né? Assim, no corpo. Antes era o celular, agora é o computador. E eu me deparei com um produto muito interessante que é o Dashboard Covid-19 Redes Sociais. É um produto produzido pela Diretoria de Inteligência da FSB, uma agência grande de comunicação nacional. Gratuito, aberto. É um painel que você vê em tempo real, você seleciona o dia, a hora, e você vê tudo o que está acontecendo nas redes sociais em relação ao Gente, assunto. maravilha. Então, ali, com aqueles dados, você tem as hashtags mais subidas, quais são as Vou autoridades anotar, falando, anotem. Dashboard, vou anotar. 19 redes sociais. Depois a gente pode colocar aí o Sim, Instagram da Bahia, depois pode também divulgar. E aí, lá você vê as autoridades que mais estão falando nas redes sociais, os assuntos que estão que estão sendo mais falados, tem uma escala de ânimo. Naquele dia,
os posts, as publicações nas redes sociais estavam falando mais de tristeza, depois de alegria, depois de raiva, de ódio. Isso tudo te dá insumos e tem vários outros dados, né, nesse painel. Outros painéis como esse estão surgindo. Isso eu estou dando esse exemplo para você, que ou esse é gratuito, mas né, a gente precisa investir também, né, em dados, mineração de dados, extração de dados, para a gente poder, nós comunicadores, traçar estratégias eficientes para a organização. Sim. E é todo momento, não tem mais aqui, ano que vem, não, às vezes é igual o que a gente viveu agora, a gente teve que readequar todo, a gente que eu falo, todo mundo, todo o planeta, todo mundo teve que se adaptar, se readequar e criar novas estratégias de trabalho em todas as suas áreas, 24 horas e 48 horas. Então, não dá mais para planejar muito a longo prazo. O mundo está muito rápido. Então, a extração de dados, ter acesso a tecnologias é importante. Isso é investimento. Isso às vezes tem que pagar mesmo. Tem muita coisa gratuita na rede. Mas é isso. Eu acho que as instituições do judiciário estão evoluindo, estão crescendo. Mas tem que respeitar também o perfil da instituição, né? Sim. Mas eu acho que nós, comunicadores do judiciário, estamos fazendo um trabalho muito bom e persistente. Para fazer esse trabalho bom e persistente, a gente precisa de tecnologia, como você falou, tempo e, em alguns momentos, coloquialidade. Você acha que a coloquialidade, em um certo momento, atrapalha a parte institucional da organização ou cumpre o papel de, não, essa notícia precisa reverberar de forma mais rápida aqui, eu vou mandar um áudio, eu vou mandar uma notinha de posicionamento por WhatsApp, eu não vou mandar essa nota por e-mail, eu não vou... Você acha que funciona ou diminui a confiança, a confiabilidade? Não. Como você Não enxerga acho isso? que diminui. Eu tive um chefe de reportagem, eu era estagiária ainda, na antiga Rádio Brasa, NBR, Luiz Biapina. Cara sensacional. E ele falava assim, notícia boa é notícia que vai pro ar. Era TV. Não adianta ficar ali revisando, colocando, você faz o que deu para fazer. Tem que pôr no ar. O que adianta? A notícia não foi pro ar, o que adianta? Notícia boa, notícia que vai pro ar. Então, se dependendo da urgência, é mandar, é áudio, é mensagem WhatsApp, né? Tem pessoas, tem assessores que se preocupam muito. Se puder, é sempre bom colocar a marca da instituição para dar uma formalidade e até uma credibilidade naquela informação. Para o nível, às vezes, de relação do assessor com o veículo, com os colegas jornalistas que estão ali demandando informação, dispensam isso. Né? Aí é consequência da relação que foi criada. Acredito que quando você chega no ambiente, assume um desafio de uma assessoria, num ambiente que você não... você está descobrindo, você veio de outro lugar. Eu acho que sim, no primeiro momento você tem que se apresentar, você tem que mostrar ali, fazer uma nota em PDF, publicar o PDF em WhatsApp. Grupo de WhatsApp com o jornalista, vocês, dados, usam há mais tempo que aqui. Sabia disso? Nas minhas andanças, por quê? Justamente por causa da proximidade. Vocês criavam um grupo ali, eram 6, 7 jornalistas, assessores de imprensa ali, rapidinho passava. Aqui o STJ tem 2 grupos de notícias do STJ, que um já lotou no WhatsApp. Não sei quantas pessoas tem, são 500? 200? Acho que diminuiu o número de pessoas que podem estar no grupo, né, do WhatsApp. Foi aberto segundo. Você vê tanto de jornalista que quer receber. Então, até fazer isso, quando eu cheguei no STJ já tinha esse grupo, é muito eficiente. Eu respondo em áudio se for necessário, eu respondo em mensagem. O WhatsApp já virou prova de processo. Mensagem do WhatsApp virou prova de processo. Por que não tem a credibilidade do assessor falando com o jornalista? Né? Eu acho que a coloquialidade que você mencionou, você tem que avaliar o momento. O que o momento pede? Ele permite você ser mais direto com a informação? Então use. Quanto antes a informação chegar e chegar bem, né? É melhor. Legal, Ju.
Algumas pessoas aqui perguntando sobre fake news. Gente, essa é uma pergunta que estava na nossa pauta, né? A gente acha super importante discutir sobre isso, porque é um trabalho de fazer e desfazer o tempo inteiro, né? A gente tem visto vários posicionamentos de especialistas, pesquisadores, a galera de comunicação. A Globo, inclusive, está fazendo uma série com Bial, né, o Conversa com Bial, em homenagem aos 70 anos da TV brasileira. E essa semana o William Bonner ele foi entrevistado, ele trouxe o caso do filho dele, falando que a Chocante. fake news, exatamente, que a fake news é uma maldade. E a gente percebeu o quanto que ele estava impactado, né? E o quanto que a gente viver em um ecossistema de notícias falsas é destrutivo. É Muito, destrutivo muito. para todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco, Ju, sobre pós-verdade. Como é que a gente faz, né, para poder fazer quem está lá na ponta desapegar um pouco das paixões, né, e acreditar no que está ali, acreditar no que é, né, verdade, porque existe o trabalho, para falar disso, acho que a gente passa pela premissa do jornalismo, que é a apuração. Nada vai ao ar sem que haja lá a apuração, e a apuração demora tempo, demora, é um processo assim, muito trabalhoso. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque o que nos difere da pessoa que está lá na rede social falando aleatoriamente, não que não seja verdade o que ele está falando, é a apuração. Né? Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, falasse um pouco sobre fake news e pós-verdade, né? Dani, fake news é um assunto que me angustia, né? Porque ele é tão danoso que ele destrói vidas. Em Sim, 2014, quando eu estava à frente da comunicação do TSE, foram os primeiros movimentos, eu percebi, foi um grande desafio que a gente da comunicação, o Rucão, chefe da comunicação TRE na época, um grande parceiro, que a gente enfrentava. A gente não chamava nem de fake news. Era assim, era mais partidário. A gente publicava um post. Atenção, eleitor, tá? Procure o Tribunal Regional Eleitoral para atualizar seu título. Era um post assim, de serviço. E vinha briga política embaixo e acusações. O primeiro problema foi assim, tira o foco do que a gente quer mostrar. Nós somos uma instituição, a sim, gente é um partido. Né? sim. E ali eles começavam a discutir política e agredir as autoridades e tal. E aí começaram a surgir mais no Facebook, não era no WhatsApp. Notícias, criavam notícias falsas com logo de jornal, criavam perfis tipo Globo, com um G diferente, com dois L's, e na pessoa, na hora que olhava assim, achava que era Globo e pá, compartilhava. E era uma mentira absurda, e aquilo voltava, eram ondas, né? Foi um grande desafio. Ninguém sabia muito bem como lidar com aquilo, né? E a gente foi enfrentando. A primeira coisa é, vamos entrar na área deles. Eles estão usando a rede social? Vamos usar, vamos encher a rede social com informação institucional precisa. É uma luta de Davi contra Golias. A gente colocava um post falando uma informação institucional correta, apurada, sem curtidas, em 3 dias. Aí vinha um absurdo, apelativo, sensacionalista, com mentiras, 1000 curtidas em 1 hora. Eu, poxa, gente, aqui é um esforço, né? A gente espremendo fazer aquela informação com responsabilidade. Mas essa é a realidade. A formação institucional, ela tem, isso é do Brasil, isso é histórico, isso é uma herança que a gente tem que mudar. As pessoas olham meio que, tá querendo me enganar, chapa branca. Isso aí não é verdade, não. Tá querendo me enganar. Isso virou uma crença, né? Que a gente tem que mudar isso. Eu acho que a gente está mudando. Esse debate não veio só para resgatar o bom jornalismo novamente, que a gente está vendo isso. Como o jornalismo
as pessoas estão valorizando, principalmente durante a pandemia. Quanto é importante o jornalismo de verdade atuante. E esse debate da fake news também mostra que não é só além do jornalismo bem feito, a comunicação, a informação que sai do órgão, ela é feita por profissionais técnicos que querem informar corretamente. Então, a gente começa a sentir um pouquinho de, opa, peraí, vamos, porque estamos educando as pessoas, ó, antes de você compartilhar, checa a informação, vai na fonte. Ah, saiu uma notícia que o STJ decidiu assim, assado, uma coisa esdrúxula. A sociedade está aprendendo, peraí, deixa eu entrar no site do STJ. Joga lá na internet de busca, a palavra-chave. Fala, opa, não foi isso não, que está falando outra coisa. Aí que está a importância da gente fazer na assessoria de imprensa matérias claras, de fácil entendimento, né? Tirando um pouquinho de juridiquês para poder fazer a sociedade entender, o cidadão entender bem. Mas então, eu acho que fake news está virando o jogo. Está virando o jogo. Vocês entenderam que fake news não é uma modinha que vai passar. Fake news está sendo usada para mudar políticas públicas. Está influenciando em debates públicos, eleitorais. Além das fake news, a gente tem robôs, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso é uma febre no mundo. Então, mas eu acho que a gente está virando o jogo. No momento que a gente percebe que é danoso, que é destruidor. Quando eu estava lá no TSE, que eu estava te contando, eu lembro de um caso que eu acho que foi naquela época. Uma moça foi vista na rua, alguém fez uma foto dela e apontou que ela tinha matado uma criança. Ela foi apedrejada, morta, acho que foi em Santos, Guarujá, por causa de uma fake news. É inconcebível. É, né? Inconcebível. Isso você tem um dano absurdo, né? Destruir uma vida, você tem um dano direto no indivíduo e você tem um dano para a sociedade, que às vezes Sim. é irrecuperável. E a responsabilidade da fake news, Dani, é de cada um. Eu acho que às vezes falta muito da gente, eu falo do brasileiro mesmo, mensurar os riscos de uma ação. A gente sempre coloca, né, a responsabilidade em Deus, no outro, mas para cada ação que a gente adota, a gente costuma não mensurar. Eu acho que se a gente passar a mensurar as nossas atitudes diante de uma notícia falsa, tentar, né, no mínimo, checar para ver se aquilo procede ou não, começa a dar uma mudança, né? Porque a partir do momento que você compartilha aquilo que não é verdade, você está sendo corresponsável com aquela rede de mentira. Dani, nós somos responsáveis pelos nossos atos. O cidadão, isso em todo lugar do mundo, a gente tem que ter noção de que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. A culpa não é de quem fez e chegou para mim. Opa! Né? A gente não sabe o resultado que isso vem a ter, a consequência disso lá na frente. Então, a gente não pode sair por aí disseminando informação que a gente não sabe. E outra, a gente está com mania só de ler título, né? Então, se o título é bom, é forte, o que tem ali dentro? Abre, checa, leia. E uma forma que eu vejo, Dani, que eu acho importante a gente afirmar aqui, agora falando do ponto de vista de como a instituição enfrenta essa pós-verdade, né? Você falou assim, como se deslocar, como descolar esse olhar tão emotivo diante de uma notícia, né? Eu acho que as instituições têm que ocupar o espaço, cada vez mais. A instituição pública, o organismo público, o órgão público, ele tem que perder medo das redes sociais. Todo órgão público tem suas redes, mas sabe usar com mais
conversa estava tão boa que a gente excedeu o tempo do Instagram. Deixa eu ver se Ju já está aqui de volta. Gente, nós excedemos o tempo do Instagram. Tô esperando o Ju voltar para a gente terminar nossa conversa, tá bom? Mandem perguntas. Eu vi que teve bastante gente perguntando sobre. Olha a Ju de volta. Ei, Dani. Eu estava falando que a conversa estava tão boa que a gente estourou 1 hora de live e Se deixar, a gente vai longe, Dani. é verdade. O pessoal de comunicação gosta de falação, né? É? Você estava falando sobre fake news e pós-verdade, Ju. Estava Pois concluindo é. a fala. E eu estava dizendo, Dani, que o quanto é importante as instituições públicas ocuparem esse espaço. A gente não ter medo da rede social. Nós estamos lá presentes, mas acho que a gente precisa usar mais, comunicar mais pelas redes, fazer isso, sabe? Promover debates nas redes sociais. A gente tem todas as ferramentas na mão. A gente não pode. A fake news vem e enche, ela vem em quantidade, né? A gente também tem que produzir quantidade e qualidade e ocupar o espaço. Só assim eu acho que a gente vai ter um pouco de chance de concorrer em pé de igualdade, com notícias verdadeiras, com notícias produzidas por jornalistas que checam, que verificam, que leem e releem o texto várias vezes antes de publicar, né? Jornalista não tenha o interesse de prejudicar ninguém, não tem interesse de errar. Quem é o jornalista que gosta de Sim, errar? Qual jornalista que sim. gosta de dar notícia errada? Me fala. É. Você nem É o dorme. seu nome ali, né? Exatamente. Não Você nem dorme. dorme, você descobre, putz, errei, você nem É. dorme, o coração aperta. Então, É assim, tipo médico quando erra em cirurgia, gente. É uma coisa assim que deixa você muito, muito mal. A pessoa que tem compromisso com a ética, com a moral, fica assim, quer corrigir, quer consertar, quer resolver. mas eu acho que o pós-verdade, Dani, é um grande desafio do Brasil e do mundo agora. E eu espero que a pandemia, apesar de todos os males, né, toda a dor que tem causado, e traga um ensinamento, né? Eu vi um dia antes de entrar em quarentena, de isolamento social, em março eu saí para almoçar com uma colega, uma amiga minha, comunicadora, e a gente almoçando, falando disso tudo. Ela falou assim: olha, mas eu acho que toda crise é uma grande oportunidade de se criar. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço de tirar dessa grande crise que a gente está vivendo, tão dolorosa, né? Tirar disso algo de bom que seja a gente enfrentar a fake news, essa desinformação de frente, sem medo, né? Que a gente consiga diminuir, né? Consiga
no mínimo, diminuir. A gente tem que acabar com isso. Tem instrumentos, tem leis, né? Que tem a lei, eu tinha até anotado aqui, 13.834 do ano passado, que tipifica a calúnia para fins eleitorais como crime. A gente avançou, né? Agora a gente tem que lançar mão desses instrumentos que a sociedade tem criado, né? Eu acho que a fake news a gente só vai conseguir enfrentar as instituições públicas ocupando os espaços. Então, para quem perguntou, pessoal, está respondido. Eu vi aí, muita gente desde o começo querendo falar de fake news. Temos que enfrentar. Perguntando sobre fake news. Até porque esse ano é ano eleitoral, né? E aí começa a circular várias notícias que a eleição vai ser adiada, que não vai ter eleição, mas ninguém espera o posicionamento Ninguém sabe. oficial da Justiça Eleitoral, né? Então é importante dizer para todas as pessoas que estão perguntando sobre eleição, vamos esperar o posicionamento do TRE da Bahia, né, que organiza as eleições aqui no nosso estado, do TSE, né, para a gente saber quais serão os próximos passos. Não tem como afirmar nada agora, né? Sobre essa questão de Sim. fake news ano eleitoral, Dani, tem um dado muito interessante. A pesquisa realizada pela Face Tecnologia, que em 2018, que foi ano eleitoral, a eleição presidencial, nos meses, a partir de junho até o fim da eleição, circularam 15 milhões 518 mil e várias fake news em ano eleitoral. Em 2019, no mesmo período, circularam 5 milhões e 900 mil fake news, aproximadamente. É muita coisa e é clara a utilização de fake news para fins eleitorais. Assim, são números, não sou eu que estou afirmando, né? São números. O que você pode extrair desse número há um aumento de informações inverídicas em ano eleitoral e no período do processo eleitoral. Então, nós estamos no ano eleitoral, nós temos que ter muito cuidado. Os tribunais regionais eleitorais, a justiça eleitoral como um todo, tem um papel importantíssimo. De anos para cá, tem enfrentado esse assunto, tem promovido esse debate. Sempre tem que se implementar cada vez mais ações para enfrentar. Mas o que você lembrou bem, ano eleitoral sempre há um aumento. E esse dado me chama muita atenção, Dani. 15 milhões e meio de fake news em poucos meses. No outro ano, cai para um terço. Como é que explica isso? Né? É mais um apontamento que diz para a gente que a gente deve prestar atenção nos representantes que a gente escolhe, checar a reputação, checar a vida, checar se enfim, anda muito envolvido nessas notícias falsas, né? Checar o tempo inteiro. Afinal, é a nossa cidade, é o nosso estado que a gente está confiando nas mãos dessas pessoas para que nos representem, para que criem leis, para que cuidem da gente, né? E a gente vê isso na pandemia, o cuidado e o não cuidado, né? Então, checar sempre e se tornar responsável por cada notícia que a gente dá fluxo, né? Até Nas porque redes sociais. esse cuidado que a gente tem que ter em checar as notícias que a gente vai divulgar e quem está disseminando, né, possíveis notícias inverídicas, isso é um dever nosso. Porque se realmente, pelos números, isso influencia o processo eleitoral, isso está influenciando a democracia. Sim. O que há de mais valoroso, primoroso para um país e para o cidadão é a democracia, é o direito de ter esse debate, é o direito de discordar dentro, né, dos limites do outro, é você ter o direito de se manifestar, é o direito de votar, é o direito de ir às urnas e votar sem dar satisfação para ninguém, você não precisa dizer para ninguém quem você votou. Isso é uma conquista do Brasil muito devagar. Foram anos, décadas
200 anos, mulher foi votar agora, recentemente, né? pouco Dizer, tempo. talvez a geração das minhas avós tenham conquistado isso, muito recente. É. Então, o cuidado com as fake news não é só, é muito importante, não vamos terminar a informação falsa, mas é o que você falou, checar de onde está saindo. Porque de onde está saindo pode definir o rumo da nossa democracia. Então, nós temos essa responsabilidade de fazer com que o processo eleitoral seja limpo, seja, seja honesto, no debate de ideias, né? Que é isso que a Constituição nos É permite. porque Tem um... o debate é o meio que existe para a gente avançar ou regredir. Se você não debate, você não consegue enxergar o ponto de vista do outro. Você fica tão fechado nas suas próprias ideias, nas suas crenças, que você não permite a luz da sabedoria entrar. Né? Então, sem debate, não dá para a gente. Como é que você conhece como é que eu posso dizer? O repertório do seu candidato? Né? É pelo que ele faz, mas é pelo que ele fala também. Porque o que a gente fala denuncia a gente. Sim, com Né? certeza. É por meio do que a gente fala que a gente demonstra o que a gente pensa, né? Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado em ter um processo eleitoral honesto, real, né? O uso de robôs para impulsionar, para criar uma onda de hashtags e levar um monte de gente junto, gente, aquilo lá é fumaça. Você não, quem entra nessa onda não percebe que não está participando de um debate real, político, que vai definir os rumos Sim. dos próximos anos do país. Não ter cuidado com isso é não ter cuidado com a democracia. A Constituição essa nossa Constituição nos permite ter um ambiente seguro. Ninguém tem direito de me dizer que eu vou votar. Isso aconteceu, ó, lá na década de 40, lá há muitos anos atrás. Ninguém tem direito de dizer em quem eu vou votar. O direito é meu e acabou. Ninguém precisa saber. Agora, para manter isso, eu preciso cuidar com esse ambiente, desse debate democrático, limpo que tem que acontecer, né? Que bom falar sobre isso com vocês. Que bom. Eu acho que quem está nos escutando, assim, deve estar muito feliz, porque cada vez que a gente fala sobre isso, a gente percebe a necessidade de avançar, de se aprimorar, de reunir grupos em favor, né, da verdade, em favor da informação que é dos grandes portais de notícias, dos grandes meios de comunicação. Existe alguém que estudou para fazer aquilo, existe alguém que está lá 8 horas do dia ou mais trabalhando para poder entregar uma informação para você cheia de verdade. Então não dá para a gente confiar, né, no que pulverizam por Com, aí. com certeza. Mas acho que a gente está no caminho certo. Vamos lá, vamos enfrentar o tema. Só assim Eu que a gente sou consegue otimista, então. vencer, né? Estamos fazendo isso agora. Massa. Ju, para encerrar nosso bate-papo, eu fico muito feliz todas as vezes que eu converso com uma mulher que é chefe de comunicação. Durante a minha trajetória, né, como assessora de comunicação em agência de relações públicas, eu trabalhei com algumas delas, né? Doralice, por exemplo, se ela estiver aí assistindo, ela, para mim, é uma das grandes referências de comunicação. Fala um pouco para a gente sobre essa importância da gente ter mulher, né, chefiando comunicação de órgãos tão importantes. A gente tem você no STJ, semana passada, Ana do TSE, né, a secretária de comunicação do TSE, veio aqui também na página do TRE da Bahia conversar com o presidente do TRE. Como é que você encara, né, esse espaço, esse lugar, quais são as suas atitudes para que a comunicação seja um ambiente diverso, né? A PwC, várias empresas de pesquisas falam que ambiente produtivo é ambiente diverso. Como é que você faz para poder... Dani, esse assunto é um assunto muito que me toca bastante, né? Eu sou uma defensora de que as mulheres têm que ocupar os espaços cada vez mais. A mulher não tem que baixar a cabeça. Isso não é afrontar.
isso não é brigar, sim, isso é sim. se impor, se impor. A gente estuda, a gente tem que estudar muito mais, a gente tem que argumentar com muito mais qualidade. Não estou falando só de comunicação não, tá, Dani? Vamos falar aqui um pouquinho do ambiente feminino. Mulher em ambiente profissional, a gente quando vai dialogar, a gente tem que estar munida de muito mais informação técnica, de argumentos que os homens. Nós temos que saber nos posicionar, nos portar, sem agressividade, mas nós temos que ser firmes. Então, esse é um assunto que mexe comigo. Na comunicação, aqui em Brasília, nos tribunais superiores, nós temos muitas mulheres atuando. Tinha a Ana até sexta-feira, a Ana Cristina, né, no TCE, aí assumiu a Mariana no lugar dela, antes tinha sido eu, depois veio a Gisele, então a gente tem na Justiça Eleitoral uma onda de mulheres. No STJ, quem me antecedeu foi uma mulher, foi a Cristina Genu, uma colega, que acho que ela volta agora, na próxima gestão. Então, no STF a gente já teve a Débora na gestão anterior, teve outras assessoras de comunicação, secretárias de comunicação, a Patrícia no TST, ela é a secretária. Então, nós temos mulheres hoje no judiciário, nós temos essa característica. No momento, nós temos mulheres à frente da comunicação do judiciário. Comportar. Eu acho que em qualquer área, não só na comunicação. É isso. Nós mulheres não adianta, nós temos os desafios maiores. Ainda precisamos provar mais do que os homens. Mas eu acho que a gente não pode ter medo disso. Ah, não vou dar conta. Ai, ele vai... Não, enfrenta. Estuda mais, tem que estudar mais 1 hora do que ele estudou. Estuda mais do que ele. Não é para ser melhor ou mais especial. Para estar igual. O que nós queremos é igualdade em concorrência, né? Quando a gente fala em concorrência, é concorrer a um posto de trabalho, eu quero ser vista da mesma forma que o homem é visto. O que eu quero? Meu critério profissional, eu quero ser avaliado pelo meu critério profissional, pela minha lealdade, pela minha honestidade. Agora, o que mais importa ser homem ou mulher numa esfera de comunicação? Minha capacidade intelectual. Então, o desafio é maior, a gente tem que estar mais preparado. E eu acho que a gente tem que se cercar de bons profissionais. A nossa assessoria tem que ser muito boa. E eu tenho sorte nisso. Eu tenho por exemplo, na minha equipe hoje do STJ, são 3 coordenadorias e uma subsecretária. Mulher, é a Jéssica, que trabalha comigo, já veio para as cidades comigo. A Elaine, coordenadora de imprensa, a Tatiana Costa, que foi para o TSE agora, era coordenadora de multimeios e assumiu a Manuela. E na TV tem o Eduardo, que está comigo desde o TST, não abro mão do Eduardo na Rádio TV, e a sub dele é uma mulher, uma Thalita. E não é porque é mulher, porque eu só vou encher a minha equipe de mulher. São competentes. São competentes. Sabe? Tem a relação de confiança, de competência. Então, eu me cerquei de bons profissionais, independente de serem mulheres e homens. Hoje são mulheres. E tem muita mulher boa no mercado. Nós somos muito mais... como a gente está acostumado a ter desafios maiores, a gente se prepara para esses desafios que vêm. Eu participo de um grupo no STJ, foi uma comissão criada pelo presidente, ministro Otávio de Noronha, chama Grupo Equilibra. É um grupo de gestores do tribunal para promover a equidade entre homens e mulheres na ocupação de cargos de chefia. Hoje no STJ, são quase 50%, de igualdade, 50% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres. É um cenário atípico, diferente. Mas a gente promove esse debate rotineiramente no tribunal. É um grupo permanente, é coordenado por uma mulher, uma juíza. Nós temos homens, né? São os gestores do tribunal. E lá tem muito debate sobre a mulher na magistratura, a mulher no serviço público, a mulher em cada área. E aí a gente conheceu, a gente faz esse Grupo Equilíbrio em parceria com a ONU Mulheres, que tem o He for She. É um programa que é Eles por Elas, né? Sim. E aí eu acho muito interessante isso, porque coloca os homens
para debater, para refletirem sobre como é o ambiente que a mulher tem que enfrentar, somente profissional, né? A mulher, a chefe, nós que ocupamos cargos de liderança, a gente tem que ter um olhar firme, firme. Se uma colega está sofrendo um assédio do seu lado e é da sua equipe, você tem que agir em relação a isso. Você tem que colocar os limites. Pode achar que é uma besteirinha, eles resolvam lá. Então, eles vão conversar, daqui a pouco tá tomando café junto. Não, as coisas têm que ser resolvidas. Não pode deixar para depois. E nesse programa que a gente faz, o Conjunto Equilibra e a ONU Mulheres, vem aquele debate que começou no tribunal, na Suprema Corte Americana, né? Uma pesquisa que foi feita. As mulheres, as ministras, eram muito mais interrompidas do que os homens. Então, essa é uma grande dificuldade. Nós, comunicadores, a gente ser interrompido ou ser complementado no nosso raciocínio. Eu me imponho, Dani. Eu me imponho. A gente precisa falar o tempo inteiro. Né? Então, quando a gente vai falar, sempre tem uma pessoa que ou entra, ou interrompe, quer mudar de assunto, porque nessa está vindo a mulher é menos importante, ou quer complementar. Não, é o que ela está dizendo é isso. Não, pode deixar que eu explico. Não, por favor, licença, só um minutinho que eu vou terminar. É isso, não é com grosseria, não é brigar, não é criar situação. Só um minutinho, por favor. E terminar. Você não precisa ganhar sempre, você não precisa dar com a razão sempre, mas você impor que, olha, eu te respeito, você me respeita, e assim a gente vai. E a liderança feminina tem que ter esse olhar. A gente não pode deixar passar as injustiças, as discriminações, o assédio dentro da sua equipe. Você tem que pontuar e cuidar daquilo. Maravilha. Ju, nosso papo está chegando ao final. Poderia passar aqui a noite toda conversando. Muito bom conversar com você. Obrigada por dispor do seu tempo. A gente sabe como sua vida deve ser corrida, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Obrigada por vir aqui conversar com a gente, dividir suas experiências, nos enriquecer, né? E acrescentar muito nesse debate sobre mulher, sobre comunicação institucional, sobre fake news, sobre pós-verdade, né? Obrigada por vir aqui. Eu que agradeço, Dani. Agradeço a você por a sua alegria, essa simpatia nesse bate-papo. Um prazer te conhecer. Uma energia incrível, uma delícia de conversa. Agradecer ao meu amigo Bucão, que foi um grande parceiro na Justiça Eleitoral e continuou sendo meu parceiro profissional, meu amigo, por esse convite. Eu adoro falar de comunicação, adoro falar de comunicação institucional e acho que faz parte da nossa profissão, né? No nosso serviço. É falar sobre isso, nosso trabalho é comunicar e é falar da importância. Nenhuma instituição sobrevive e se estabelece sem uma comunicação forte. Não é mais do que as outras áreas, é igual. Nenhuma organização, seja privada, pública, no mundo, tem sucesso se não valorizar a sua comunicação. Né? Nós voltamos lá no começo, mas só esse recado que eu acho importantíssimo. Os profissionais da comunicação têm que ser valorizados e ser acreditados. E os nossos líderes, os nossos dirigentes, eles têm que confiar na gente, nós estudamos para isso. Então, faz parte do meu trabalho falar disso, adoro. Foi um prazer, agradeço demais novamente o convite do Bucão, a você, e eu estou à disposição do TRE Bahia, TRE que né, não nasce, ele estreia na Bahia, um lugar maravilhoso que eu adoro. Recado do Bucão. Manda um abraço para o presidente, Júlia. Acabou de entrar na live. Olha, presidente, um abraço. Obrigada pelo espaço. O embargador já está aí. Obrigada, desembargador. E espero ter contribuído, desembargador. Na próxima, um carnaval, né? Quando a pandemia passar nessa terra maravilhosa, a gente conversa sobre comunicação de novo. Vamos sim, aí a gente já vai conversar com um novo olhar, com novas perspectivas, porque comunicação é uma coisa que muda o tempo inteiro, que se aprimora o tempo inteiro. Ju, obrigada Bucão também que me convidou para vir aqui mediar essa conversa. As pessoas que ficaram assistindo, a gente estourou o tempo da live, voltamos, e as pessoas continuaram com a gente. É muito bom falar de coisas produtivas nesse momento onde está tudo tão hostil, tão difícil, com as perdas.
é bom a gente falar de coisas que iluminam o nosso caminho e o caminho de outras pessoas. É isso. Teve alguém que perguntou sobre as medidas de proteção para os mesários nas eleições. Eu vou deixar aqui a pergunta, porque a equipe de comunicação do TRE está ouvindo. Eles vão procurar, né, informações sobre isso, sobre como serão implementadas as medidas de proteção para os mesários nas eleições desse ano, e eles respondem pelas redes sociais do TRE da Bahia e pelos canais do TRE. Aí fica mais fácil e vocês acompanham, tá bom? Quem fez a pergunta, aguarda que o TRE vai responder. Isso aí. Dani, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram desse bate-papo. Espero que eu tenha contribuído. A Dani também. Dani, super expert em comunicação. E estou à disposição para novos papos. Obrigada, Ju. Um abraço para você. Um Fique abraço, bem. um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.